Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Evanilson Freire Nascimento, mais uma vez com mais um vídeo e que Deus abençoe a vida de todos nós. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e estamos para mais um devocional. Dessa vez nós vamos ser um pouco mais breve, nós vamos direto para o texto. Eu estou com algumas notas aqui em aberto e eu vou fechar aqui, porque eu vou abrir algumas traduções e também algumas referências. Isso é muito importante. Nós vamos iniciar pelo título de A Tentação de Jesus, tá? Mateus 4, dando seguimento aqui ao nosso devocional. Tá mais como um devocional expositivo, né? No sentido indutivo. Ou seja, eu passo para vocês, faço a leitura da palavra, né, dos versículos, a gente faz uma pequena explanação. Ele não chega a ser um expositivo completo, mais didático, mas uma coisa a gente explana a respeito, até para tirar algumas dúvidas. E a gente também trabalha no sentido indutivo, que é fazer com que você, através desse devocional, você também desperte o interesse, a vontade de você buscar mais na palavra. E a gente vai entrar aqui na tentação de Jesus Cristo, certo? A gente terminou com o batismo de Jesus, certo? Mateus 3, onde a gente foi João Batista, Mateus 3, e nós fomos até o capítulo 17. Agora nós vamos entrar na tentação de Jesus, que daqui para frente, pessoal, já começa em si o ministério de fato, porque é a hora que ele se prepara. Perdão. E o jejum, a gente vai aprender muita coisa sobre isso. Eu até soltei um short aí falando sobre o jejum, que o tema era: você jejua? Porque o jejum é bom. E por que Jesus Cristo ele iniciou seu ministério com o jejum? E olha que foi um jejum bem reforçado, digamos assim, né? É um jejum que exigiu muito, porque a Bíblia fala que ele ficou 40 dias, perdão. Nós temos aqui 40 dias, né, e 40 noites, depois teve fome. Aqui nessa questão teve fome, existem muitas inferências aí de muitos teológicos, porque Jesus comeu ou bebeu? Ou ele só comeu, ou ele só bebeu, ou fez os dois? Que tipo de jejum nós devemos fazer? Que aqui fala que ele teve fome, né, ele não teve sede. Se ele teve fome, nós podemos fazer uma inferência de que Jesus fez um jejum, mas não um jejum completo, total, em que ele não bebeu água e também não comeu. Aqui fala que ele teve fome e ele não teve sede, né? Então a gente tem que fazer algumas ponderações com relação a isso, mas ele fez um jejum. Quero ver, a gente faz às vezes um jejum de 3, 4 dias, de um dia, né? Ou de horas, não comendo, só tomando água, ou então não comendo e não bebendo, e a gente já sente essa dificuldade. É claro que a gente tem que fazer isso muitas vezes. E aqui não fala que ele fez jejum anteriormente. A Bíblia relata em Mateus 4, capítulo 4, versículo 1, que ele se separou. Ali ele começa o seu ministério de fato, ele se prepara, ele faz um jejum completamente reforçado, um jejum realmente focado, completo ali, digamos assim, para que ele pudesse iniciar o seu ministério, né? Então, bom, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Mateus 4, versículo 1, e nós vamos aí só até o versículo 25. E tem aqui algumas referências, vocês estão vendo que eu coloquei aqui, grifei, né? Tá grafado aqui algumas partes, porque a gente vai entrar em referências cruzadas bem rápido para vocês verem o quanto é fácil utilizar o software bíblico Logos, né? O que você está procurando aqui em referências na Bíblia, né? No físico, você consegue fazer de maneira muito mais rápida e prática quando você se utiliza do software. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade das tecnologias de hoje. Vamos lá. A seguir, né? A seguir, depois do acontecimento que houve do batismo de Jesus, aí ele vai direto para o jejum. Então, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, tá? Pelo Espírito Santo, aqui Espírito em absoluto, Espírito com letra maiúscula, então não existe outro, é o Espírito Santo, né? Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo. Então, pelo Espírito, foi levado ao deserto. Aí você se pergunta, mas ele foi levado para ser tentado, então Deus nos leva para a tentação, Deus permite que nós sejamos tentados para aperfeiçoamento da nossa fé. A palavra santo quer dizer separado, certo? Nós não somos santos porque somos santos de fato,
pelas nossas ações, porque não pecamos. A Bíblia vai falar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A palavra santo quer dizer separado, ou seja, você se separa para Deus, mas quem santifica é o Espírito. E as tribulações, né, a tentação, ela vem justamente para trabalhar isso. Não tem como você ter experiência cristã, experiência de vida em qualquer área da sua vida se você não passa por aquilo. Não tem como você falar eu sou um bom doutor, um bom médico, um bom psicólogo, seja em qualquer segmento, se você não tiver experiência. Se você está sendo... Tá fazendo medicina, você tem o que? A residência, os residentes, porque você trabalha, é uma experiência, né? É uma espécie de estágio. Então, a experiência, ela traz uma bagagem, ela traz parâmetros que vão fazer com que você e eu, nós estejamos preparados, certo? Então aqui, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perdão, pessoal. Aqui a gente tem, tá vendo aqui, ó, uma referência cruzada aqui, uma indicação de que lá em Deuteronômio nós temos alguma coisa que fala a respeito disso. Eu vou puxar aqui para a nova tradução da linguagem de hoje. Eu deixei até grifado aqui, pessoal. Por que que ela remete isso aqui? Ó? Porque aqui fala, lá em Deuteronômio 8:3, fala aqui, eu vou abrir aspas aqui, ó. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu, né, pão para comer, o maná. Uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor diz, ou seja, da palavra. Quem que é a palavra? Lá em João, 1 João, fala que a palavra que no início, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem que é o verbo? O verbo é a palavra, Jesus Cristo, né? Então aí faz essa referência, aí remete lá ao Antigo Testamento, né? Ao Deuteronômio, um dos livros, né? da Torá, que são os primeiros 5 livros de Moisés, certo? E aí fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, o maná. E a gente tem que se alimentar da palavra, certo? E deixa eu fechar aqui que depois eu vou abrir de novo outras referências. No capítulo 5 diz aqui, ó, no capítulo 5. Nossa, deixa eu silenciar isso aqui, porque isso aqui tá... Deixa eu silenciar por 8 horas, beleza. A seguir, bom, aí tá aqui, ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, que é Jerusalém. Eu até coloquei aqui algumas notas, né? A cidade santa se refere a Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque também está escrito, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que eles te guardem. Gente, a gente vê aqui a petulância do diabo, né? A astúcia. A Bíblia fala que o diabo é o tentador. O nome em si, Satanás, né? Diabo significa adversário, tentador. Então, por que ele tem essa astúcia? Ele conhece Jesus Cristo. Será que ele não sabia que Jesus Cristo era o Messias? Não, ele está aqui na Terra há muito tempo, ele foi expulso dos céus, então ele sabia que havia uma promessa. Mas sabe quando aquela pessoa que chega em você e fala, olha, se você você não vai fazer isso, e você sabe que você tem conhecimento daquilo que você está sendo tentado, naquilo que você está sendo tentado, mas a pessoa ela insiste como se você não soubesse, sabe? Para que você faça aquilo. Então o diabo, ele sabendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ali era o Messias, o Deus encarnado, mas ele faz, né, essa pergunta, essa interrogação, forçando para que Jesus Cristo fizesse isso. Mas Jesus Cristo, ele não estava, o diabo não estava falando com qualquer um, estava falando com Jesus Cristo. E ele fala, olha, se tu és, né, uma indagação, uma dúvida, se tu és, por que você não prova então que você é? Né? Então a gente vê que o diabo ele faz o tempo todo isso com a gente, tentando usar a palavra fora do contexto, porque ele conhece a palavra, o diabo, e ele fala aqui, ó, porque também está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E se a gente vê aqui, ó, tá lá em Salmo, a gente vai buscar a referência, e aqui, deixa eu colocar aqui para a nova tradução, e aqui fala, ó, Deus mandará que os seus anjos dele cuidem de você. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos
para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então existe essa referência. E se a gente clicar aqui, a gente tem outras referências que aí remete a Mateus 4:6 e a Lucas 4:11. E a gente vai aqui em Lucas, a gente vai ver que tem alguma coisa a ver que é quando Jesus fala aqui, ó, eles vão segurá-lo com as suas mãos, né? Aqui são referências porque são evangelhos sinópticos, então eles são bem parecidos, certo, pessoal? Então, para você ver como é a petulância do diabo. E a gente segue, ó. E ainda ele prossegue: e eles se sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E a gente também tem aqui outra referência, que está lá em Salmos 91:12, certo? Que é justamente isso aqui, ó, o que eu acabei de ler aqui. Eu gosto de abrir na Nova Tradução, que é muito melhor, né? Eles vão segurá-lo nas suas mãos, e por aí a gente já conhece. Bom, prosseguindo aqui, aí Jesus responde. Lógico, Jesus vai responder. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhes disse: tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto, ou glória. Então a gente tem algumas referências aqui. Eu vou procurar ser mais rápido, mais breve, para que a gente não demore muito, não tenha um vídeo muito extenso. Mas você vê que aqui, quando Jesus Cristo fala, ó, dá a resposta para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus, a gente tem a referência cruzada lá em Deuteronômio, e que ela vai dizer justamente isso. Olha o que fala lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não ponham à prova o Senhor teu Deus, como o puseram à prova em Massá, né? Obedeçam cuidadosamente a todos os seus mandamentos e leis que eles lhe deu. E aqui tem até uma pequena nota que está aqui, ó. Aqui a respeito do... que vai falar aqui, ó. Façam aquilo que Deus acha bem e certo, e assim tudo correrá bem para vocês. Eu grifei aqui esse acha, aqui deixei ele destacado, porque nessa nota aqui eu faço um breve comentário. A tradução ou termo inapropriado e equivocado, Deus não acha, né? Faltou até aqui um ezinho aqui, que a gente vai colocar aqui um ezinho, né? Voltou. Ele tem propósito e certeza daquilo que traça como parte de seus desígnios ou vontades, né? A palavra acha aqui indica uma incerteza, ou pelo menos pode levar as pessoas a interpretações deturpadas, errôneas, sobre a soberania de Deus em decidir a respeito de sua vontade. Ou seja, que a gente vê que algumas traduções, às vezes dependendo das palavras, a gente vê que em algumas traduções há alguma diferença, e às vezes certas palavras elas podem inferir ou às vezes acabar fazendo com que algumas pessoas interpretem de forma errada. Por isso as traduções até hoje de várias Bíblias, elas vêm sendo atualizadas e constantemente corrigidas, porque são N pessoas trabalhando, né, para fazerem as novas traduções, e conforme se vai descobrindo novos pergaminhos, né, ou então vai se... porque isso é um efeito em cascata. Então, conforme algumas traduções de alguns manuscritos, tanto crítico como majoritários, de séculos anteriores ao século IV, ao século V e depois desses, o que acontece? Vem havendo algumas alterações, né? Não é que está sendo feita uma mudança, adulterando a palavra, mas em algumas traduções, algumas palavras não foram bem encaixadas. Então, às vezes, ela pode confundir algumas pessoas, ou por serem muito difíceis, ou às vezes, do jeito que elas foram colocadas como aqui, dentro do contexto dela, pode levar as pessoas a interpretar, a falar: não, Deus ele age na incerteza. Não, esse acha aqui, na verdade, tá, essa palavra aqui, quando fala aqui, faça aquilo que Deus acha. Não, aquilo que Deus tem como propósito, aquilo que Deus sabe que é certo, porque Deus ele não acha, ele tem certeza, ele é onisciente, ele é onipotente, e na sua onisciência ele conhece tudo. Então Deus ele trata de pontuar as suas intervenções, fazer aquilo que ele sabe que é o certo naquele momento, para que no final tudo contribua para aquilo que Deus quer que seja, certo? Então só queria fazer essa ponderação aqui. Então a gente vai seguir aqui agora, né, para finalizar aqui
o capítulo 4, eu vou seguir direto aqui, tá, pessoal? E aí eu vou fazer as ponderações depois. Então a gente chegou aqui, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Com isso o diabo deixou e eis que vieram os anjos e serviram a Jesus Cristo. Então a gente vai para o próximo tema aqui, que Jesus volta para a Galileia, depois da tentação. Então, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz, né? Jesus Cristo. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus sempre trabalhou pregando, e a gente percebe que Jesus ele veio exortando. As pregações de Cristo eram pregações que eram de exortação, sempre, porque naquela época as pessoas estavam perdidas, né? Tinha a lei de Moisés, mas aqueles mestres, os anciões, sempre estavam ali pervertendo, né? Subjugando o povo, submetendo o povo a um fardo que nem eles mesmos conseguiam carregar. E Jesus veio, por isso que Jesus falava: oh, raça de víboras, né? Então Jesus veio exortando as pessoas. Foi um evangelho pesado, né? Em termos de, para que as pessoas se voltassem para o lado certo. Depois tem aqui a vocação dos discípulos, onde Jesus Cristo vai começar a reunir os seus discípulos para o grande apostolado. Caminhando Jesus, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então depois eles se tornariam pescadores de almas, pescadores de homens. E é o que Cristo quer fazer conosco na igreja de hoje, através dos seus dos ensinamentos, né? Que deixaram através dos apóstolos, e assim sucessivamente, culminando sempre na contingência, na comoção de fazerem novos filhos, né? Novos servos, novos seguidores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente aqui, ó, quer dizer, né? Deixaram o que estavam fazendo, né? Ou seja, as suas atividades regulares do dia a dia, e eles foram, né? Eles não foram assim sem pensar. Tem pessoas que às vezes olham por evangelho e falam assim: poxa, mas eles seguiram, mas assim, do nada Cristo chegou e foi chamando. Não, Jesus já vinha pregando naquela época, então as pessoas já tinham conhecimento de Jesus Cristo, e com certeza eles tinham, né? E aí quando Jesus chegou e o chamou, né? Eles seguiram, mas certamente eles já tinham conhecimento da palavra, conhecimento prévio. É porque a Bíblia não trata desses pormenores, mas Jesus vivia por ali, era filho do carpinteiro. Tanto é que eu já disse em outros vídeos, né, anteriores, que lá na frente muitos vão citar, né, sobre Jesus, que é filho do carpinteiro, filho de Maria e os seus irmãos, Tiago, Judas e tal, né? Então eles já tinham conhecimento prévio. E depois, então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco também, né? Na companhia de seu pai. E eles também estavam fazendo o quê? Consultando redes, porque era natural que os homens ali se utilizassem e tomassem a frente, na frente desse segmento, desse trabalho, por serem homens, né? E então os homens já partiam para isso. Pescas, né? Eram pescadores. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E prosseguindo aqui para a última parte, já para o finzinho do capítulo 4, onde nós temos o tema aqui: Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Então Jesus percorria, né, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, né, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém,
Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então Jesus Cristo, quando começou o seu evangelho, né, de fato, depois do batismo, o batismo foi uma forma de selar Jesus Cristo e de iniciar um marco ali onde ele começa o seu evangelho. Daí em diante, Jesus veio exortando as pessoas, né, naquele tempo a deixarem o pecado e realmente a se batizarem. João Batista preparou o caminho, né? Já vinha trazendo um conceito para as pessoas de voltarem para Cristo, para o Evangelho, porque estava próximo já a manifestação do Filho de Deus. E quando Cristo veio já pregando, já através da exortação, para que essas pessoas de fato, né, se lembrassem daquilo que João Batista já vinha fazendo, para que elas se convertessem dos seus maus caminhos. E com isso Jesus Cristo foi fazendo a sua fama, né, criando a sua bagagem ali, e as pessoas foram espalhando, foram multiplicando, porque ele foi curando, e nunca apareceu alguém, né, que fizesse tantos milagres como Cristo fez, curando enfermos, pessoas que eram consideradas lunáticas, paralíticas, coxos e tudo mais. E isso começou a incomodar quem? Começou a incomodar os fariseus, né? As facções, as seitas dos saduceus. E a gente vai ver mais adiante o confronto, né? O debate que Jesus Cristo teve com tantos dessas seitas, né, por conta do evangelho, porque nós sabemos que eles esperavam o rei, mas o rei que eles esperavam era aquele que de repente viria numa carruagem de ouro, né, todo adornado na sua glória, e Jesus Cristo deixou a sua glória e veio como rei, mas ele deixou a sua glória, veio como como Deus na forma de homem, né, e servindo, mostrando o que é servir. Mas eles esperavam Deus completamente na sua glória, mas ele virá na sua glória, porque ele fala assim: ninguém tem poder como esse de entregar a sua vida e depois de torná-la, tomá-la, né? E ele mostrou um pouquinho da sua glória lá na transfiguração, né? E a gente vai ver isso depois. E ele fala mesmo que alguns dos discípulos que ali estavam com ele não veriam a morte antes de verem, né? Não experimentariam a morte antes de verem a glória do Filho. E na transfiguração, quando está ali Moisés e Elias, eles veem um pouquinho dessa glória, certo? E a gente vai ver isso depois. Gente, a gente já está com 22 minutos já de gravação. É um devocional que eu não quero me estender muito, porque a gente se estende muito por conta das explanações que eu faço, que eu explico um pouquinho, né? E um pouquinho das referências. Mas isso é só para poder induzir vocês a fazer isso em casa, a buscarem, certo? Por isso, porque senão o devocional mesmo seria... eu leria o capítulo inteiro, mas ficaria algo faltando, né? Eu senti que ia ficar algo faltando, mas dessa forma eu acredito que fica muito melhor, né? E como eu falei, façam suas críticas, deixem seus comentários, suas críticas construtivas, porque a gente vai reunir isso e tentar extrair o melhor possível para que a gente possa fazer algo ainda melhor, né? Mas eu acredito que esse tipo de devocional é um devocional, né, com um pouco de explanação, tem um pouco de exposição, e ao mesmo tempo ele é indutivo, porque faz com que você na sua casa, agora você, através disso que aprendeu aqui, que ouviu aqui, consiga puxar, né, mais informações na Bíblia, com um pouquinho mais de detalhe e com mais facilidade, tá certo? Qualquer dúvida, tem um canal do blog, não se esqueça de dar uma olhadinha no blog lá, O Poder da Bíblia. Eu vou deixar em todos os vídeos da série de Mateus e Devocional de Mateus, eu vou deixar o link para que vocês possam acessar, deixar os seus comentários, tá? E a gente vai se comunicando através do canal. Gente, fica com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelos novos inscritos mais uma vez, e eu peço que você compartilhe, que você multiplique para que novos inscritos se agreguem. Isso me fortalece, me motiva, e o canal também cresce, e também outras pessoas poderão participar disso, tá? Que o amor de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, com sua família, que vocês tenham uma excelente semana, que Deus abençoe vocês, e muito obrigado mais uma vez pelos novos inscritos. Fica na paz e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.